sobre o início aí no jornalismo, cara, eu nunca fui assim o maior comunicador do planeta. Inclusive, eu fazia piada com o youtuber, cara. Eu lembro que eu ficava zoando assim, se tudo der errado, vira youtuber. Ficava zoando, sabe? Uma coisa meio jocosa e tudo, porque era a visão que eu tinha. Eu não conhecia de fato o youtuber, só via uma coisa muito assim, muito de vez em quando aparecia lá um cara na banheira de Nutella, por exemplo, sabe? Aquele tipo de coisa bem caricata. Então era a visão que eu tinha. E aí, tipo, o jornalismo em si. Em 2011, cara, eu estava ali trabalhando lá com telemarketing, assim, mas meio sem perspectiva, né? Porque não é uma área que vai te dar uma possibilidade de crescimento muito grande. É uma questão bem limitada, pelo menos na época onde eu trabalhava era uma questão limitada, e eu fui chamado uma vez, cara, recebi um feedback de uma chefe chamada Patrícia, grande abraço para ela, inclusive, que ela disse que eu tinha um espírito de liderança muito bom, só que era um espírito de liderança negativa, porque eu era a pessoa que começou a dar um problema, tipo, tá todo mundo ali no atendimento, dá um problema no sistema, aí a orientação que eles passavam para os atendentes era assim: manda o cliente ligar de novo mais tarde, fala para o cliente que está com problema no sistema. E existia lá uma ferramenta lá no telefone lá que chamava pausa sistema. O que é a pausa sistema? Você está ali ativo, mas você está numa pausa porque o seu sistema está com problema. Só que não podia colocar nessa pausa porque a empresa deixava de ganhar. E eu falava, não está com problema no sistema? Então é pausa sistema, é o procedimento. Então, assim, eu era a pessoa que não apenas colocava a pausa sistema, mas saía falando para todo mundo: ô galera, pausa sistema aí, ó, o sistema não está funcionando, pausa sistema. Então, eu arrumava uns pequenos problemas assim, e eu confesso que eu gostava de arrumar problema. E eu gostava muito de escrever, cara. Eu sempre gostei de escrever e tudo mais. Acho que eu tinha alguma facilidade nesse aspecto também. Então, foi juntando a questão de querer estar mais próximo de futebol, que sempre foi o meu assunto favorito, né? Eu falei, pô, eu quero estar perto do futebol. Não tenho talento para jogar futebol, nunca tive esse aspecto. Então, o jornalismo acaba sendo um caminho interessante para você poder conviver nesse meio. E foi um pouco da minha cabeça quando eu entrei na faculdade, ali no início de 2012. Então, foi um pouco nessa linha. Vamos tentar na comunicação para ver o que acontece. E eu me surpreendi positivamente com o curso, porque eu acabei aprendendo bastante coisa de diversas áreas, assim. Então, foi uma escolha muito acertada. Às vezes o pessoal até pergunta: você recomenda fazer jornalismo? Eu falo: eu não recomendo se você não tiver certeza que é o que você quer, porque é uma área saturada, é difícil conseguir emprego. Por exemplo, eu trabalho hoje num lugar que apareceu, né? A Samuca teve uma oportunidade a partir do que eu faço no canal 6x1, mas em 2015, por exemplo, quando eu formei, eu não tinha emprego, eu não tinha contato. O Globo Esporte não queria me contratar, o jornal O Tempo, que eu até tive uma passagem, fiquei 3 meses, 4 meses lá trabalhando na editoria de economia, porque era o que tinha ali no momento, mas não tinha ninguém querendo Emerson Araújo, sabe? Porque é isso, para você conseguir entrar ainda mais na área do futebol, cara, ou você tem que fazer um negócio diferente, que eu acho que é o que eu consegui fazer de certa forma, ou você tem que ter um contato, um padrinho, porque a competição é muito braba e tem muita gente boa, né? Tem muita gente competindo por isso também. E eu imagino que principalmente o mercado mineiro, né, que sempre foi dominado aí por pequenos meios de comunicação, não pequenos em tamanho, mas poucos meios de comunicação, e essa entrada devia ser ainda muito mais difícil, né? E referência, Emerson, na área do jornalismo, principalmente esportivo, tem alguma assim que você se espelhava lá quando você estava começando? Putz, quero falar igual aquele cara, quero ter aquele tipo de opinião. Alguma pessoa assim, eu não vou falar que era o Mauro César, porque, né, a galera aí não vai Cara, acreditar no que eu estou dizendo. acredite ou não, mas o Mauro César é uma das minhas Olha aí. referências de bom jornalismo. Assim, eu acho que ele se perdeu um pouquinho nos últimos anos, sabe? Mas é um excelente jornalista. E assim, eu fui criado de uma geração que tinha o bate-bola, que era da ESPN, cara, e era muito bom o bate-bola do horário do almoço, que tinha Lúcio de Castro, tinha o Canalha, João Carlos Canalha na apresentação. Então, assim, era um apresentador muito divertido ali, que conseguia levar o programa de uma forma muito fluida.
e tinha Mauro César, teve um momento que tinha PVC, né, Paulo Vinícius Coelho, que é um monstro também do jornalismo, o Lúcio de Castro, que é um dos melhores repórteres jornalistas do Brasil, assim, é absurdo o que esse cara faz, inclusive atualmente de forma independente na agência Sportlight. Então, era muito assim, essa referência para mim de bom jornalismo, se você me perguntasse. Além de Amigão e Antero, né, que dividiam a bancada do Sport Center, que eu adorava, cara. Assim, eu gostava muito. Teve um momento da minha vida que, se eu tivesse num local com a TV ligada, estaria assistindo ESPN, sabe? Assim, eu gostava muito da ESPN Brasil. Hoje eu só assisto jogo lá, porque eu acho que caiu demais assim a qualidade. Tem gente boa, tipo o Mário Marra, que é até atleticano. Eu acho um jornalista excelente, né? Que é aqui de Minas. Mas, assim, e tem uma galera muito boa que faz até o futebol no mundo, até o Biratan Leal, que participou um dia lá com a gente na Samuca TV, que conhece demais de futebol e outros esportes também. Então, assim, tem essas referências. Aqui na imprensa mineira, assim, eu confesso que me falta um pouco, sabe? Porque eu fui aquela geração que pegou muita época de Bob Faria nos comentários, e eu nunca fui fã do trabalho dele, sabe? Então, tinha a gente sabe que tem um viés também, né, de torcedor do outro lado. Eu nunca fui muito da rádio, né? Então, assim, por exemplo, Alberto Rodrigues é uma lenda do rádio, da narração, mas nos comentários de rádio eu nunca tive ninguém assim como grande referência, mas eu acho que de TV, essa galera aí do bate-bola especialmente, eu posso estar esquecendo alguém, cara, mas para mim era espetacular, cara. Aquilo ali era um programa de debate, de resenha, assim, que fluía muito bem todo dia e tudo mais, e tinha muito conteúdo, né? Falava-se de futebol, falava-se de outras coisas, falava-se de mundo, né? Porque acho que às vezes no futebol o pessoal não fala de futebol e não fala de mais nada, né? Parece que o futebol é uma bolha e fica se perdendo muito tempo de falando de demitir técnico, de polemiquinha vazia, e eu, sinceramente, eu não gosto disso. Eu gosto da coisa mais concreta, né? Com mais conteúdo. Falta contexto, né? É engraçado porque a ESPN também era o canal que eu assistia, bate-bola, linha de passe, assistia sempre também. Mas aí eu acho que teve a questão também com a junção com a Disney, com a Fox, teve uma mudança ali de diretiva que realmente comprometeu, acho que muito ali a qualidade do jornalismo mesmo, né? Ali deu uma nivelada, né, com os outros, assim, com os outros canais. Mário Marra, realmente, eu acho ele, assim, apesar de atleticano, é um cara que tem muito respeito pelo Cruzeiro. Eu sempre falo com muito respeito, né, do Cruzeiro. Mas, assim, Emerson, assim, qual seria para você, assim, valores inegociáveis para o jornalismo, né? Tendo em vista tudo isso que você expôs aí para gente. Ô, Pepe, eu acho que a coisa mais importante para o jornalista, antes de mais nada, é a apuração, sabe? Tipo assim, você tem que ter uma apuração muito boa assim, eu não considero que eu tenho problema com ninguém, mas eu acho que tem alguns jornalistas que fazem um trabalho que não é apuração. Por exemplo, você pegar tem um jornalista em setorista que tem contato com o empresário de jogador. Aí ele vai lá e faz um contato com esse empresário, aí o empresário fala assim, o fulano de tal, meu jogador aí, ele tá livre e tudo mais, bota o nome dele para circular. Aí o jornalista vai lá e faz uma matéria com isso. Isso, para mim, é a coisa mais detestável que tem, cara, porque no final das contas aquilo ali vai gerar um clique, vai ter um engajamento, não tinha verdade nenhuma, sabe? O clube não procurou, às vezes o jogador nem tá sabendo, e é uma coisa totalmente de agentes externos ao futebol. E, infelizmente, acontece, tá? Obviamente, eu não vou dar nome, mas acontece. E eu acho que isso é uma coisa horrível. Eu acho que a apuração, e eu valorizo demais quem faz esse trabalho de apuração, eu sou fã pra caramba do Samuel Venâncio, por exemplo, pela forma como ele consegue ter uma teia de contatos muito grande, né? E conseguir apurar muita coisa. Não é só ele, né? Mas eu falo dele por ser, na minha opinião, o principal setorista do Cruzeiro, mas o Adroaldo, o Valu, tem muita gente boa nisso, cara. E eu, justamente por achar que já tem muita gente boa, eu falei, cara, tem muito cara fera fazendo apuração, né? Na época, inclusive, o Samuel trabalhava na Itatiaia. Eu não vou conseguir, em menos de 10 anos, criar um espaço em que eu vou ser uma referência na apuração, porque já tem muita gente fazendo.
o que eu posso fazer? E para mim, né, para mim existia uma lacuna, como eu falei que eu não tinha uma referência de comentarista foda em Minas, para mim essa era uma lacuna. E eu falei, cara, eu vou ser bom? Não sei, vou tentar. E aí o tempo diz se eu vou ser bom nisso ou não, porque eu sempre gostei de dar opinião, falar, e é a minha opinião, cara. E, por exemplo, o Fábio é um ídolo de 99,9% da torcida do Cruzeiro. Quando eu vou no canal 6x1 e falo, eu não sou fã do Fábio, o pessoal queria me bater. Tipo, você tem que. Como assim você não é fã do Fábio? Você tem que ser fã do Fábio. Eu não sou fã do Fábio, não é que eu não gosto do Fábio, é que eu não sou. Ele não é meu ídolo. Meu ídolo goleiro do Cruzeiro é o Dida. O Fábio é bom? É bom. Tô desmerecendo a história dele? Não, mas, tipo, se é a sua opinião, para que eu vou dar uma opinião que não é a minha para agradar as pessoas, sabe? Não, é a minha opinião. As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas você não é obrigado a gostar do Farias. Eu gosto do Farias, não como eu gosto do Fábio. É o Tecla Farias. Perdeu o gol pra caramba, mas ele fez um gol contra o Inter que foi vital para o Cruzeiro não ser rebaixado em 2011. Eu gosto do Farias, ponto. Talvez eu esteja errado, sim, mas eu gosto dele. Então, acho que um pouco dessa experiência pessoal também faz parte, né? E para mim foi isso. Eu achei que era uma lacuna, uma possibilidade, uma coisa que talvez eu fizesse bem, porque eu já gostava de falar de futebol, é uma coisa que, como eu brinquei no início, né? Eu já fazia em qualquer espaço possível, especialmente no bar com meus amigos, a gente já fala de futebol e até hoje, cara, é um negócio impressionante. A gente encontra, conversa de alguma outra coisa, fala de um filme, fala de uma série, fala de uma coisa e fala 90% de futebol, seja do Cruzeiro, de outros clubes, mas é isso. A gente gosta demais de futebol, então é o assunto preferido mesmo. Eu gosto de conversar sobre isso e deixa de ser trabalho, né? Quando é uma coisa que você gosta muito. É trabalho? É trabalho. Você tem um compromisso, mas deixa de ser trabalho, porque se torna uma coisa um pouco mais prazerosa. A questão é saber até separar, dividir os horários para não se perder no meio desse caminho também.